Olá, quero saudar os alunos do sexto período matutino da FAD-Vale. Estamos passando por um período um pouco conturbado, né? Nessa época de coronavírus, de isolamento social, todos dentro de casa para evitar o contágio pelo coronavírus, mas nós não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de ter nossas aulas, de estudar direito processual do trabalho, não vamos deixar a peteca cair, né? Então nós vamos à matéria da aula de hoje. Na aula da semana passada, nós iríamos tratar de competência em razão do lugar. Nós estávamos estudando em sala de aula a matéria de competência em razão da matéria. Depois nós estudamos competência em razão da pessoa, competência funcional, e ficou faltando só a competência em razão do lugar. Essa matéria eu já enviei um material que é uma cópia da doutrina, que está lá no site da faculdade, da FAD-Vale, já disponibilizados para todos os alunos, então que poderão ali acessar o conteúdo, fazer um estudo dirigido e destacar os principais pontos dessa matéria, né? Posteriormente, nós podemos tratar de dúvidas, tirando as dúvidas que os alunos tiverem, mas o material foi postado para que seja feito um estudo dirigido, né, com a identificação dos principais tópicos da matéria. Então, o aluno tem acesso e ali nós destacamos a competência em razão do lugar. Aonde que é o local próprio para que o empregado ele ajuize a sua reclamação trabalhista? É no foro do seu domicílio, no local da sede da empresa, no local da filial, mas lá tem já a regra geral com as suas exceções. A regra que está posta no artigo 651 da CLT, cuja mandamento principal é o local da prestação do serviço. E ali nós temos alguns tópicos com algumas particularidades, como no caso do empregado viajante, como no caso do empregado brasileiro que trabalha no exterior, e também no caso de uma situação em que a empresa exerce uma atividade em local diferente do local em que foi celebrado o contrato de trabalho. Então são essas inicialmente, são essas possibilidades aí que a gente trata da competência em razão do lugar, do local em que deve o empregado ajuizar a reclamação trabalhista. Isso no caso de defesa da tutela de direitos individuais, mas nós também temos a tutela de direitos meta-individuais. Qual seria o local para se ajuizar uma ação civil pública, o local para se ajuizar ação de execução por títulos judiciais e por títulos extrajudiciais. Então, a matéria da semana passada está com o material lá. Qualquer dúvida estaremos à disposição para prestar os esclarecimentos demandados aí pelos alunos. Pois bem, nós vamos continuar com o nosso conteúdo programático e nós vamos tratar hoje da ação trabalhista, do direito de ação, certo? Em aulas atrás, nós estudamos e tratamos do conceito de jurisdição. Então, o que é jurisdição ou iuris dicere, né? É o poder que o Estado avoca para si para solucionar os conflitos surgidos, proibindo os particulares de exercer a justiça pelas próprias mãos. Caracteriza até ilícito penal o exercício arbitrário das próprias razões. Sabemos que só em algumas exceções que é permitida a legítima defesa de direitos, né? Legítima defesa para repelir uma agressão injusta contra si ou contra terceiro, e a legítima defesa da posse, mas sem excessos, né? Caracterizam exceções. Normalmente, na existência de uma lide, de uma controvérsia, a questão deve ser levada para a solução do judiciário. Aliás,
As melhores pessoas para solucionar uma controvérsia são as próprias partes envolvidas, os próprios sujeitos envolvidos, a autocomposição do litígio. Mas, quando as partes não conseguem compor, quando não conseguem transigir, quando não conseguem conciliar, chegando então numa solução, numa autocomposição do litígio, aí tratamos da heterocomposição, o Estado, então, chamado a dar a sua resposta, não vai se furtar, vimos que a jurisdição ela é inafastável, inevitável, então a jurisdição, o Poder Judiciário, vai dar a resposta que é pretendida pelo cidadão. Enfim, após estudarmos jurisdição, nós vimos que a jurisdição é una, é um poder unitário, né, que são investidos os magistrados, agentes políticos do nosso Estado. Seria uma jurisdição e todos os magistrados com o mesmo poder. Mas, para organizar a função jurisdicional dos magistrados, nós estudamos competência. Competência é a medida da jurisdição. Aonde que eu vou propor uma ação? Eu proponho o governador Valadares perante a Vara do Trabalho, eu proponho perante o TRT da Terceira Região, por exemplo, sediado em Belo Horizonte, ou eu posso propor a ação direto no Tribunal Superior do Trabalho, sediado em Brasília, ou então posso propor a ação perante o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima e última em se tratando de matéria constitucional. Então, essa medida da jurisdição dos magistrados, ela é dada pela competência em razão da matéria, qual que é o tipo de ação que cabe ao juiz criminal, qual o tipo de ação que cabe ao juiz cível da Justiça Estadual, ao juiz cível da Justiça Federal e ao juiz do trabalho, qual é o local em que deve ser ajuizada a reclamação trabalhista, a ação rescisória, o dissídio coletivo. Então, tudo isso está na matéria de competência. Perfeito. Pois bem, se o Estado retirou dos particulares o direito de resolver por si próprio os seus conflitos, para evitar uma compulsão social, né? Imaginemos que cada um resolvesse exercer diretamente o seu direito, ou então quando se acha titular do direito. Íamos ter uma balbúrdia, podíamos ter uma desordem. Então o Estado avocou para si. No conflito, na controvérsia, na divergência, é o juiz, então, o agente político estatal, que vai dar a solução, que vai dizer a quem confere esse direito, dando a cada um o que lhe é devido por direito. Pois bem, se eu não posso exercer diretamente, então o Estado tem que me dar um aparato, tem que me proporcionar um meio para que eu possa reclamar o que eu entendo como devido, o que eu me entendo como pertencente ou integrante ao meu patrimônio jurídico. A esse direito chamamos de ação, e no nosso caso do direito processual do trabalho, ação trabalhista. Perfeito? Então imaginemos, e aqui nós vamos desmistificar. E aí eu faço uma pergunta para a gente raciocinar. Para propor uma ação, eu preciso ser titular de um direito subjetivo material? Então, para propor uma reclamação trabalhista, eu preciso ter trabalhado como empregado de um ex-empregador? E mais, eu preciso ser credor de parcelas trabalhistas? O meu ex-empregador, minha ex-empregadora, uma empresa, ela precisa ter desonrado obrigações trabalhistas? Por exemplo, não ter pagado 13º, não ter efetuado o depósito do fundo de garantia na conta vinculada do trabalhador, ou então de não ter quitadas as horas extras que foram trabalhadas pelo trabalhador e foram laboradas, ou não ter quitado
o adicional de periculosidade pelo exercício de uma atividade considerada perigosa. Então vem essa indagação. Para o trabalhador ajuizar uma ação, ele precisa ser titular de um direito material ou ele pode propor uma ação mesmo não sendo titular de um direito material? Ele pode mover o aparato judicial, pode mover o aparato jurisdicional, o poder judiciário, mover a máquina estatal, mesmo não sendo titular de um direito? Então, a resposta que vem é a resposta afirmativa, né? Essa ideia de que o direito de ação está vinculado, atrelado a um direito material, essa ideia já foi ultrapassada. Desde o final do século XIX, já desassociamos o direito de ação do direito material, de um direito material correspondente. O direito de ação ele é autônomo, independe da existência de um direito material. Então, o cidadão, ou a pessoa jurídica, ou os entes coletivos podem acionar o aparato estatal, a justiça, quando entenderem que são titulares de direitos, independentemente de serem titular ou não. Imaginemos a hipótese de um pedido ser julgado improcedente. Então, o Estado reconheceu o direito material da parte autora, da parte reclamante, ou seja, quem estava com a razão, o autor reclamante ou o réu reclamado? Numa sentença de improcedência, o Estado declara que o autor não tem razão. Mas aí vem a questão, mesmo não tendo razão, mesmo não tendo crédito a receber na Justiça do Trabalho, o Estado se furtou a sua função essencial de distribuir justiça? O Estado, ele deu uma resposta pretendida pelo cidadão que entendia que era titular de um crédito, de um direito subjetivo? A resposta que chegamos é a resposta afirmativa. Sim, é evidente que o Estado deu a resposta. O cidadão exerceu um direito de mover o aparato judicial. Ele reclamou, e na Justiça do Trabalho a reclamação pode ser verbal ou pode ser escrita. Mas ele apresentou a sua demanda. E o Estado, concedendo o direito de resposta, o direito de defesa ao réu, depois de produzidas as provas, depois de respeitado o devido processo legal, proferiu a sua decisão. A questão de fundo, a questão de mérito, o autor não tem razão, mas ele exerceu seu chamado direito de ação, ele moveu o aparato judicial, ele foi ouvido pelo Estado. A esse direito do cidadão, também não é só do cidadão, nós estamos falando numa questão individual. Da pessoa natural, da pessoa jurídica e de alguns entes coletivos, nós chamamos de ação, no nosso caso, ação trabalhista. Então vamos ao conceito de ação trabalhista. O que é, antes de ação trabalhista, vamos ao conceito de ação, e aí adequado à ação trabalhista, como direito processual do trabalho. O que vem a ser, então, ação? Ação, como eu já disse, estou repetindo, ação é um direito. É um direito público. Um direito público, além de ser direito público, é direito humano e fundamental, é direito também autônomo e abstrato, constitucionalmente assegurado a toda pessoa natural ou jurídica e a alguns entes coletivos de invocar a tutela jurisdicional do Estado para a defesa de direitos individuais e meta-individuais. Esse conceito é do doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite. Então vamos ao comentário desse conceito. A ação é um direito público. Sim, é o direito de invocar o aparato judicial. Então é um direito que está na classe do direito público. Todo cidadão
tem o direito de acionar o Poder Judiciário quando entender que houve uma lesão ou ameaça à lesão a um direito seu. Então é um direito público. E por que é um direito humano e um direito fundamental? É um direito humano porque está resguardado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 8º. Os estados, os países, as nações devem assegurar aos seus cidadãos o direito de ação, de acesso aos tribunais quando se verem processados pela prática de algum ilícito penal, quando se verem ameaçados de perder a liberdade, ou quando também tratar do cumprimento de obrigações. Além de estar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, também no artigo 8º, que tem a mesma garantia de acesso dos cidadãos aos tribunais, tribunais imparciais. É um direito autônomo e abstrato. É como nós comentamos agora há pouco. Independe de um direito material. Independe de um direito, de uma questão de fundo. Mesmo que o trabalhador não tenha nenhum crédito a receber do seu ex-empregador, ele pode propor a ação. É evidente que ele vai sofrer as consequências dos seus atos quando ele propor uma ação, uma lide temerária, quando ele agir com má fé. Ele vai ter que arcar com os ônus da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários advocatícios se sucumbente, e se agir de forma maliciosa, vai pagar uma indenização por litigância de má fé. Mas o direito de ação é assegurado a todo cidadão. É também um direito constitucionalmente assegurado porque está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, lá no Direitos e Garantias Fundamentais. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça à lesão a direitos. E um direito de todo cidadão, de toda pessoa jurídica e de alguns entes coletivos, sindicatos, por exemplo, do Ministério Público, que defende os direitos coletivos e direitos difusos, de invocar a tutela jurisdicional do Estado, no caso dos cidadãos e das pessoas jurídicas, para a defesa de direitos individuais, e no caso dos entes coletivos, como sindicatos, e no caso também do Ministério Público, a defesa dos direitos meta-individuais. Então, aqui o conceito de ação e algumas características desse direito, que é o direito de ação.